Eu tenho feito um esforço sobrenatural e continuarei fazendo para que a igreja compreenda cada dia mais o valor da cruz e o que ela significa na vida do pecador. Para que o pecador olhe para si e sinta-se uma pessoa sem culpa diante de Deus. Às vezes eu fico imaginando, quando ouço pessoas falando da dificuldade que elas têm para se sentir sem culpa diante de Deus, e não fazendo tempo de ser uma pessoa para você ainda não conseguiu entender o significado da cruz. Eu disse, você ainda não conseguiu ver o valor da cruz. Quando vejo pessoas desesperadas lutando para fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo para serem aceitas por Jesus, para serem salvas, eu fico me perguntando, a cruz não foi suficiente para essa pessoa. Ela tem que colaborar, ela tem que ajudar, ela tem que fazer algo, porque senão ela entende que se não fizer algo ela não será salva. Então para essa pessoa a cruz não foi bastante, a cruz não foi o suficiente. E parece que para essa pessoa Jesus agonizou, derramou seu sangue, expirou, deu o seu último fogo de vida e falou, porque eu preciso fazer alguma coisa. Obrigado, Letícia, por me inspirador. Se eu fechasse a Bíblia, aliás, se eu nem abrisse a Bíblia e fôssemos para os papéis a mensagem da cruz, o sermão de uma santa ceia já teria sido pregado só com aquela frase que aparece no início, sem culpa. Porque Jesus assumiu essa culpa no meu lugar. Amém. Você. E como Deus poderia culpar a Jesus e a nós? O hino que nós cantamos, 519, ele traz lá no seu rodapé o texto que serviu de inspiração, ou pelo menos o texto que os autores acham, os organizadores do hinário acham que é o hino, com a letra do hino, é João 6,51. E eu quero ler esse texto agora, João 6,51. Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei da vida do mundo é a minha carne. Eu tenho dito aqui nessa igreja, e vou dizer hoje pela última vez, que a Bíblia não pode e não deve e não será entendida se não for estudada dentro de uma metodologia que eu entendo estabelecida por Deus para que ela seja compreendida, que é você levar em consideração o contexto do qual o texto que você estuda está inserido. E nós somos especialistas em analisar o texto, mas somos péssimos em analisar o contexto. Quando eu falo nós, não estou me referindo a nós adventistas. Os estudiosos da Bíblia, de modo geral, eles são especialistas em estudar e analisar o texto, mas todos, com algumas exceções, somos péssimos, eu me incluo, em analisar o contexto. Se todos estudassem os textos dentro de um contexto, nós não teríamos no mundo mais de 36 mil religiões diferentes. Não teríamos. Porque somente um texto fora do contexto é que pode dar base para alguém criar uma religião, criar uma seita, romper com uma igreja dividida em duas, e uma agora é dono de uma e outra dono da outra. Somente um texto fora do seu contexto pode emprestar base para alguém agir dessa maneira. Se todos entendessem o texto dentro do seu contexto, não encontrariam tantas razões para estabelecerem seitas e religiões diferentes como nós temos presenciado ao longo da história. Esse texto aqui, ele precisa ser lido e compreendido no contexto. E eu
quero chamar a atenção de vocês para um texto dentro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Jesus disse lá em João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, esse viverá eternamente. Quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que quem comer e beber o pão, quem comer o pão e beber o vinho, sem discernir, ele está dizendo o seguinte: olha, não há nada de especial no pão e no suco que você vai tomar. Você tem que saber o que ele simboliza, o que ele significa para você. O vinho, o suco da uva não transforma no sangue de Jesus como alguns pensam. O pão não transforma na carne de Jesus como alguns pensam. Há alguns religiosos que pegam o pão e colocam na boca e não o mastigam, porque dizem ele se transforma literalmente na carne de Jesus. E alguns chegam a dizer, uma cristã de muito praticante, a dizer o seguinte: que se você mordesse o pão, sairia sangue na sua boca. Não é assim. Então, quando Paulo fala que você precisa discernir, você precisa descobrir o significado, a simbologia que há quando você pega o pão e come, pega o vinho e toma. João diz, Jesus disse, e João escreveu: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem parte comigo. Eu já contei aqui nessa igreja uma experiência de uma menina, mostrei um vídeo em julho de 2008, na primeira semana de oração que fiz aqui, aquela experiência que eu tive com a Mérez, e num dos momentos ali lidando com o diabo, aquela jovem, o diabo, eu já contei aqui, que em algum momento eu comecei a cantar na igreja, ouvindo o Castelo Forte, o diabo começou a reger, e a cantar com música, e eu fechei em nada, peguei o Salmo 91, comecei a ler, começou a recitar o Salmo de frente. Então isso é prova de que ele conhece a Bíblia, e ele conhece o texto dentro do contexto. Ele conhece melhor do que eu, que você, qualquer doutor de teologia, qualquer PhD, ele conhece melhor, ele sabe. Ele conviveu com o autor da Bíblia por muito tempo. E ele quis impedir que Jesus se tornasse o pão da vida. No capítulo 4 de Mateus, você encontra o relato das 3 tentações de Jesus. E a primeira tentação que você a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele queria que Jesus fizesse pães através do seu poder. Que Jesus fizesse com que as pedras se transformassem em pães, para alimentar as multidões e ganhar o coração delas. O diabo sabia disso. E até hoje ele continua sabendo disso, usando essa estratégia. Ele sabe que o caminho mais fácil para você ganhar o coração de uma pessoa é pelo estômago. É satisfazendo as necessidades materiais dessa pessoa. Jesus, ao ser tentado, ou melhor, o diabo, ao tentar Jesus, a sua intenção não era que Jesus fizesse pão de pedras para comer, na sua forma. Embora isso seja implícito, essa não é a verdade última. Somente uma pessoa muito infantil poderia concluir desse texto que o diabo queria que Jesus fizesse que as pedras assim pães para matar a sua própria fome. Eu já disse para eles, hoje eu tirei o dia para repetir algumas considerações que nós reputo muito importantes. Alguém já falou que a primeira impressão é a que fica, né? Então eu estou repetindo as primeiras impressões que eu deixei, que aliás eu trouxe para que elas fiquem realmente. Até porque tem muita gente nova. Hoje eu conversei com você, olha, vocês agora vão experimentar um outro pastor. As pessoas que eu batizei, elas não tiveram outro pastor. Só conheceram o pastor Pereira.
E aquelas primeiras pregações que fiz aqui, as pessoas não ouviram. Então, nós estamos dizendo que somente uma pessoa muito infantil poderia concluir desse texto que o diabo queria que Jesus fizesse essas coisas. Olha só, falta fome. Olha, Jesus já estava há 40 dias de você poder perceber, isso já era fruto de um poder sobrenatural. As pessoas conseguem sim ficar 40 dias sem comer, mas sem beber, não. E eles estavam no texto. 40 dias sem comer. Então ele estava usando um poder que só ele tem, só ele tem esse poder. Então, veja, e o diabo disse: se tu és filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pães. E eu pergunto, será que o diabo tinha dúvida se ele poderia ou não transformar pedras em pães? Claro que sabia de quem ele estava. E se Jesus tinha poder para transformar pedras em pães, qual o problema manter-se sem sentir fome o resto da vida? Quem tem poder para transformar pedras em pães, tem poder para dizer: estômago, não sinta fome. O poder é o mesmo, o milagre é o mesmo. Então, por que o diabo sugere a Jesus que ele transforme pedras em pães? Não faz sentido. Não faz sentido. Se fosse comigo, se fosse com você, que o nosso poder é mínimo, não temos nenhum tipo de poder inerente, mas tentar Jesus a transformar pedras em pães para matar a sua fome, isso é um negócio de uma infantilidade que não tem tamanho. Então o propósito não era fazer Jesus, não, a tentação não era de que Jesus fizesse pães de pedras para matar a sua fome. Ele havia vindo do céu. Para ele não havia nenhum problema ficar sem comer 40, 60, 1000 anos. Ele tinha poder para isso. Por que então o diabo sugere? Às vezes eu me preocupo muito com a sutileza do diabo e a facilidade que nós, como seres humanos, temos para não perceber as suas sutilezas, as suas sagacidades. E podemos nos tornar vezes fáceis. No Evangelho de João, qual nós introduzimos o texto, a fala, por exemplo, no mesmo capítulo 6 de João, Luiz convida a leitura dos versos 14 e 15. João capítulo 6, primeiramente o verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o homem, como era o profeta, que devia vir ao mundo. Que sinal Jesus havia feito que havia causado tanto frisson naquele povo, frenesi, tornar o povo frenético, querendo esse homem, vendo o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse é o profeta que devia vir ao mundo. Eles falaram: esse é o homem que nós precisamos, esse é o líder. O que ele havia feito? Ele havia pegado os 5 pães e 2 peixes e havia transformado, havia multiplicado os 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão. Ele havia usado o seu poder para benefício dos outros. Como o diabo é sagaz, como o diabo é sutil. Em um momento que Jesus usou o seu poder para benefício dos outros, não o seu, disseram: esse é o homem. Olha o que diz o verso 15. Sabendo por Jesus que estava para vir, para como ia levantá-lo para o proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que quiseram fazer ele? Ele havia chegado no coração das pessoas, mas não havia passado pelo cérebro delas. Ele havia passado apenas pela emoção, mas não pela razão. E eu sempre falo que fé é uma questão racional, porque senão os animais que tinham fé. Se fé e exercer fé é uma peculiaridade do ser humano, de alguém que pensa, que é inteligente, então a fé ela é racional, ela não é irracional. Você precisa de uma lógica para você ter fé. Mas essa fé não pode ser fruto da emoção. Ela tem que ser fruto da razão, de uma compreensão racional. O diabo sabia, aqui quando Jesus usou o seu poder e transformou e multiplicou
5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão, disseram: esse é o homem, esse é o nosso guia. O diabo estava certo. Se Jesus tivesse feito as pedras virarem pães e tivesse dado o pão de graça para as pessoas, ele teria ganhado o coração delas, como aconteceu aqui. Sabe qual é a reação de Jesus? Está no verso 26, no capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim: respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais, mas não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Isso está escrito. Não é pelo que eu sou, mas é pelo que eu faço, é pelo que eu dou. Como eu fiz com que 5 pães e 2 peixinhos virassem uma quantidade enorme de alimentos, vocês estão aqui. Como eu dei alimento de graça, estão aqui me seguindo. Eu não quero discípulos que me sigam pelo que eu dou, ou pelo que eu faço. Embora eu dei tantas coisas e eu faço tantas coisas, eu não quero, porque esse tipo de discípulo não é um discípulo que dura. Isso não gera discípulos duradouros. Jesus disse: eu quero que vocês me sigam pelo que eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O diabo queria que Jesus fizesse pão das pedras e desse. Nunca entenda que o intuito do diabo era que Jesus fizesse pedras e pães para matar a sua fome. Ele tinha N outras maneiras. Se era para usar o poder, ele tinha N outras maneiras de saciar a sua fome sem fazer com que as pedras virassem pães. O diabo está por trás também da sua fragilidade, da minha fragilidade, da fragilidade do ser humano, no sentido de quando ele tem sua necessidade física satisfeita, ele abre o coração, e assim que o diabo tem feito com que o Evangelho da prosperidade se propague, oferecendo algo às pessoas. Quando Jesus disse: não, eu não vou dar, eu não vou fazer e nem vou dar, eu vou ser, eu sou o pão descer do céu. Como você vai, João? Capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que Verbo Deus é? É o Verbo dar? Não. Ele dá a vida, ele dá o pão cada dia, ele dá tudo que ele precisa. Mas o Verbo que é o seu dar não é o Verbo dar. É o Verbo fazer? Ele faz. Muitas coisas incontáveis para mim e para você, mas o Verbo que é o seu nome não é o Verbo fazer. Ele salva lá, mas o Verbo que é o seu nome não é o Verbo salvar. Ele liberta, mas o verbo do seu nome não é libertar, não é o verbo libertar. Ele perdoa, mas o verbo que é o seu nome não é o verbo perdoar. O verbo que é o seu nome, então você não pode, não deve seguir a Deus porque ele perdoa, porque ele salva, porque ele justifica, porque ele faz, porque ele dá. Você deve servi-lo porque ele é, porque o verbo que é o seu nome é o verbo ser. Então a única razão que você precisa e a única razão que justifica você servi-lo é pelo que ele é. Ainda que ele não me faça nada, ainda que ele não me dê nada, mas você tem a obrigação de servi-lo pelo que ele é, porque ele é Deus. E é por isso que você tem hoje aqui esses enganos, porque ele quis, ao invés de fazer o pão de pedras e dá-lo aos necessitados, ele resolveu ser ele o pão. E é por isso que você tem hoje essa mesa aqui. Se ele tivesse aceitado, acatado a ideia de fazer e dar apenas isso, se ele tivesse acatado a ideia de fazer, de dar, de salvar, de perdoar, de justificar, você não teria essa mesa. Mas você entende que o nome dele é o verbo, mas é o verbo ser, então hoje você tem, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele vai te dar o pão da Santa Ceia. Mas antes disso, você tem que entender que antes de lhe dar o pão que você vai tomar, a sua carne, ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém?
Pergunta a você: o que lhe trouxe aqui hoje à tarde? Pergunta a você: você não precisaria ouvir isso, mas você pode fazer isso espalhar, você pode dar às pessoas. Porque de manhã a igreja estava cheia e agora a casa estava vazia. Talvez é a falta de entender que a gente serve a Deus pelo que Ele é. Sabe que Ele era uma coisa de manhã e agora à tarde Ele é outra coisa diferente de mim? Sabe que no momento Ele é algo e no outro momento Ele é algo diferente? Por que Ele traz de manhã na igreja, na escola sabatina, no divino, e Ele não consegue trazer à tarde para tomar a Santa Ceia? Você não precisa repetir, você não precisa ouvir, vocês sabem. Mas eu quero que você, quem sabe, encara aquelas pessoas. Por que Deus conseguiu trazê-las de manhã e não conseguiu trazê-las à tarde? Será que agora Ele é outra coisa? Amigos e irmãos, o dia que a gente entender de fato de verdade o significado de Deus, esse nome eu sou, que só cabe a Ele, a nossa vida muda e muda. A nossa lealdade a Deus muda e muda para melhor. A nossa adoração muda, vai mudar e vai mudar para melhor. A frequência da igreja vai mudar e vai mudar para melhor. E entenda que muitas atitudes que nós tomamos, muitos comportamentos que nós adotamos, assim o fazemos por uma compreensão um pouco superficial daquilo que a cruz significa e daquilo que esse nome, eu sou, significa. E que a gente compreender isso, muitas coisas na nossa vida vão mudar e vão mudar primeiro. E o homem aqui, a gente continua pensando, como disse Maria, aprofundando a fé, para que a vida seja transformada. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora para a lava-pés. Tudo já está preparado. As irmãs de camisas prendadas, se dedicaram, já prepararam diálogos também. Já prepararam que as irmãs ficam aqui na igreja e nossos cavaleiros vamos lá para casa para lá. Pelo menos acho que assim foi planejado. Então as irmãs ficam aqui no fundo, já está tudo pronto, e nossos cavaleiros vão sair para casa para lá e vamos para a cerimônia que nós chamamos a cerimônia da unidade. Agora eu pergunto para vocês. Para os pés do outro, se você não discernir o significado, melhor você não faz isso. Olha a simplicidade de abaixar e lavar os pés de alguém. Daqueles que participaram da última ceia de Jesus, teve muito não entendeu isso. Ele não entendeu que Jesus queria que ao lavar os pés, o coração fosse lavado. Pecado não estava nos pés, pecado está no coração. Eu fico feliz porque dos 12 ali, 11 entenderam, mas um não entendeu. Um não entendeu que o lavar os pés era símbolo de lavar o coração. E ele continuou com o seu coração manchado pelo pecado. Por isso foi capaz de sair da Santa Ceia da mesa para praticar a sua obra mais marcada que ele poderia, que alguém poderia praticar. Nós vamos agora lavar pés, mas entenda que Jesus não quer que você lave os pés do seu companheiro, do seu irmão. Ele quer lavar o seu coração, o meu coração. Lavar-nos dos nossos pecados e tornar-nos melhores do que nós temos sido até esse dia. Vamos falar?